Boa tarde. A caminho das eleições autárquicas, hoje chegamos a Setúbal. A Câmara está nas mãos dos comunistas há 24 anos, mas desta vez uma candidatura independente está a baralhar o jogo político e o desfecho é imprevisível. Vamos conhecer os 9 candidatos. André Martins é o atual presidente da Câmara e recandidata-se ao segundo mandato pela CDU. Está há muitos anos na autarquia, primeiro como vereador e depois como vice-presidente da autarca anterior, agora adversária nesta corrida eleitoral. Maria das Dores Meira saiu da Câmara nas últimas eleições quando atingiu o limite de mandatos. Teve 15 anos a dirigir o Conselho e eleita pela CDU. Já deixou o PCP e está a candidatar-se como independente. Tem o apoio declarado do PSD e do CDS. Fernando José é o candidato do PS e tem sido o principal rosto da oposição na Câmara. Nas últimas eleições ficou a 3.000 votos de ganhar. Agora faz nova tentativa para conseguir a vitória que escapa ao PS desde 2001. António Cachaço é o candidato do Chega, depois da desistência de Lina Lopes no mês passado. Passou de número 2 a número 1 para tentar que a subida do Chega nas legislativas se possa repetir nas autárquicas. Daniela Rodrigues candidata-se pelo Bloco de Esquerda, que nas últimas eleições foi a 5ª força política mais votada. É historiadora. Flávio Lança é a aposta da Iniciativa Liberal para tentar melhorar o resultado de há 4 anos. Já tem assento na Assembleia Municipal de Setúbal. Mariana Crespo candidata-se pelo PAN à Câmara, também esteve na Assembleia Municipal no último mandato. Cláudio Fonseca lidera a lista do ADN depois de ter saído do Chega há 2 meses. Nas últimas autárquicas foi candidato a uma junta de freguesia, agora concorre à Câmara pelo ADN, que se estreia nesta eleição. André Dias é o candidato do LIVRE, que também concorre pela primeira vez à Câmara de Setúbal e é o mais jovem neste painel. Antes do debate, vamos ao retrato do Conselho de Setúbal com dados organizados pela Pordata. Está classificada como uma das baías mais belas do mundo e é motivo de orgulho para quem vive em Setúbal. O concelho tem cerca de 124.000 habitantes. A população cresceu pouco nos últimos 4 anos, apenas 1%, bem abaixo da média no país. Já o preço das casas disparou 40%. O metro quadrado está agora avaliado em 1.853 euros, acima do valor nacional. E o rendimento dos trabalhadores por conta de outrem é de 1.429 euros por mês, ligeiramente menos do que a média. A indústria tem um peso importante na economia do município. Estão registadas quase 16.000 empresas e 18 são consideradas grandes. Faturam mais de 50 milhões de euros. Mas o desemprego supera o valor nacional. No ano passado havia 5,6% de pessoas inscritas nos centros de emprego. A história política da autarquia tem sido escrita à esquerda. O PS ganhou 5 vezes, mas é a CDU que tem mais vitórias, 8. Os comunistas estão a gerir a Câmara há 24 anos consecutivos, mas nas últimas eleições não tiveram maioria absoluta e o PS ficou a 3.000 votos de distância, seguido do PSD. Desta vez, as contas são mais difíceis de fazer, há uma incógnita na equação eleitoral e o resultado é incerto. Vamos começar pelo facto político. Está a contaminar a campanha em Setúbal uma auditoria ao último mandato de Maria de Dores Meira, que conclui que houve uma utilização indevida de dinheiros públicos. A auditoria foi proposta pelo PS e aprovada também pela CDU e pelo PSD em novembro do ano passado, quando Maria das Dores Meira já tinha anunciado a intenção de se candidatar. E terminou agora, a 1 mês das eleições. André Martins, esta auditoria tem um objetivo político? A auditoria, como foi dito, a proposta foi apresentada em novembro do ano passado, decorreram todos os procedimentos necessários, com naturalmente o lançamento de um concurso público,
Houve naturalmente um tempo para a empresa que ganhou o concurso elaborar o relatório foi tornado agora público, foi apresentado agora e foi tornado público. E, portanto, penso que é uma sequência normal das situações. As eleições... A verdade é que a auditoria avançou apenas quando se sabia que Maria das Dores Meira já era candidata. Bom, e só analisou o último mandato da autarca anterior? Não, a auditoria tem um prazo de avaliação superior. Entre 2017 e 2021, coincide com esses anos do último mandato. A auditoria, a proposta que foi aprovada, incide sobre o período de 1 de janeiro de 2017 a outubro de 2024 e, portanto, ultrapassa muito o final do mandato passado. Portanto, mas o que eu quero dizer é que a auditoria foi apresentada por uma força política, no caso o Partido Socialista, na Câmara Municipal. Eu acho que tem toda a legitimidade a Câmara Municipal de tomar decisões. A proposta até foi aprovada por todas as forças políticas, a CDU, o PS e o PSD, e, portanto, seguiu o normal procedimento dos concursos públicos. Na administração é assim. E, portanto, a empresa teve o seu tempo para... Pediu documentos à Câmara Municipal, aos serviços municipais. Portanto, não foram fins políticos que motivaram o voto a favor da CDU? Não tem fins políticos. Eu acho que o que está mais em causa é a transparência dos atos e dos factos. E se houve uma utilização indevida de dinheiros públicos, isso não fragiliza também a gestão da CDU, já que fica comprovado que houve também uma falha do controle interno da Câmara? Bom, a Câmara funciona com toda a normalidade. As situações que são identificadas ocorreram com base em documentos, a avaliação é feita com base em documentos. Na comparação desses documentos, o que nós fizemos, tomámos a decisão, depois de conhecer o relatório, de o enviar à Polícia Judiciária, à Inspeção-Geral de Finanças e também ao Tribunal de Contas. Mas não demonstra também que havia uma falha de controle interno na forma como a Câmara atuava? Registou-se de facto isso. Aliás, este relatório chama a atenção para que em 2022, portanto já neste mandato, houve uma aprovação de uma deliberação na Câmara Municipal que permitiu apertar, digamos assim, melhor a avaliação do contorno interno do funcionamento da Câmara Municipal. E porquê que isso foi feito em 2022? Porque a auditoria é só de agora, não é? Sim, mas a Câmara Municipal funciona e o que nós detectámos logo quando tomámos posse é que havia que fazer mais alguma coisa no sentido de haver maior controlo. Mas nessa altura detectaram alguma irregularidade? Não, as irregularidades saíram nos órgãos de comunicação social. Mas apenas em 2024? Pois claro. Sim, foi isso. Mas a Câmara Municipal funciona no sentido de sempre melhorar a sua capacidade de funcionamento, as condições de funcionamento, no sentido de haver maior confiança e transparência, naturalmente, na administração. É esse o objetivo. Por isso, quando foi proposto melhorar a norma de controle interno na Câmara Municipal de Setúbal, foi num bom sentido. Isso foi feito. Maria das Dores Meira já disse que esta auditoria, a um mês das eleições, é um ato de perseguição política e uma tentativa de assassinato de caráter. Estou a citar. Mas nega que tenha acumulado ajudas de custo com o pagamento de cartões de crédito da autarquia? Antes de mais, queria cumprimentá-la assim, cumprimentar todos os colegas de painel, também agradecer à RTP por nos ter convidado para estarmos aqui, cada um de nós a expor aquilo ao que vamos, não é? A que nos propomos em relação a Setúbal e dizer, e também cumprimentar todos os que nos seguem de suas casas. Depois, dizer que não sou arguida de coisa nenhuma, não cometi crime nenhum, não tenho conhecimento de processo algum e se houver esse processo, eu quero ser ouvida rapidamente. Dizer que é evidente que esta auditoria, este relatório, nem podemos chamar auditoria, porque contém tantos erros técnicos, tantas depreciações indevidas que não podem ser feitas por alguém que se diz revisor, que é evidente que vai seguir para os tribunais e uma queixa também à ordem dos revisores oficiais de contas. Mas para além, dessas queixas que quer fazer contra os responsáveis pela auditoria,
tem forma de provar que as conclusões que estão lá plasmadas não são verdadeiras? Que a senhora nunca acumulou ajudas de custo com despesas pagas, nomeadamente com o cartão de crédito da Câmara? Todos os cartões de crédito utilizados, não só por mim, por toda a Câmara, e o senhor candidato sabe bem disso, não tinham fins do funcionamento, tinham como objetivo o funcionamento normal do município. Não é? Eu peço desculpa, mas é necessário primeiro provar, quando se diz que o senhor Presidente ao tempo tinha conhecimento, é necessário primeiro provar a afirmação que se está a fazer, naturalmente. Queria dizer que esta auditoria de 21 mil euros foi paga por dinheiros públicos, foi encomendada pelo PS em conluio com a CDU. De facto, o caderno de encargos diz que a auditoria tem que ser feita até outubro de 24. Está aqui o relatório, que isto mais é um relatório, não é uma auditoria, e é uma fraude. Os anos até 2021. Até 2021. Está fechada. Portanto, o que o candidato André Martins diz não é verdade. É uma desonestidade política. O relatório foi enviado para a Inspeção-Geral de Finanças, para a Polícia Judiciária, para que, de facto, quem foi. Sejam portanto, essas entidades que possam avaliar o resultado. Eu gostava de falar. Está muito nervoso, eu compreendo, está nervoso. É porque não consegue dizer aqui, nem aos setubalenses, porque é que o seu mandato não foi auditado. Porquê é que não foi auditado? Nem uma vírgula. Maria das Dores, mas o que eu gostava de ouvi-la também era desmentir cada um dos factos que aí está e que aponta para uma acumulação de dinheiros públicos por parte da sua gestão. Não há acumulação de dinheiro. Eu tive a oportunidade de pedir por 2 vezes para me ser facultada toda a documentação para poder... contestar. Não era só contestar. Responder e... porque aquilo eram documentos soltos e de que nós ouvíamos dizer na comunicação social... Nunca lhe deram essa oportunidade? Nunca me deram essa oportunidade. Nem agora, em sede desta revisão. Não costumo fazer denúncias anónimas, não é? Costumo dar a cara pelos meus atos e por isso vamos agir judicialmente relativamente a esta... E se vier a ser acusada, se for eleita e vier a ser acusada, admite renunciar ao mandato nessas circunstâncias? Não admito porque não vou ser, estou com a minha pergunta tem 2 tranquila. premissas, é se for eleita e se vier a ser acusada. Claro que vou ser eleita e não vou ser acusada. Portanto, mas isso não responde à minha questão. Não admite renunciar ao mandato nessas circunstâncias. Não vou renunciar ao mandato porque não irei a ser acusada. Fernando José, como é que encara estas justificações de Maria das Dores Meira? Bem, começar por saudar a RTP pela iniciativa, cumprimentar os colegas de debate, também candidatos à presidência da Câmara Municipal de Setúbal, e um cumprimento especial a quem nos acompanha lá em casa, em particular aos setubalenses e azeitonenses. Bem, aquilo que acabamos de assistir é uma visão de passado. Dores Meira, André Martins, a CDU e todos os problemas de gestão que tivemos nestes últimos 24 anos e que iremos descobrir muito mais depois do dia 12 de outubro, quando o Partido Socialista vencer estas eleições. Mas o Partido Socialista teria avançado com a proposta desta auditoria se Maria das Dores Meira não fosse na altura candidata? Esta história conta-se de uma forma muito fácil. Há uma reportagem feita pelo Público que nós tivemos acesso através do jornalista, penso que António Cerejo, não tenho bem a certeza, e que do nome, mas é Cerejo, o primeiro nome é que eu não sei, que nos confrontou com documentos contabilísticos da Câmara Municipal de Setúbal relativamente à utilização de cartões de crédito e boletins itinerários pela utilização supostamente indevida de viatura própria pela então Presidente da Câmara Municipal. Essa reportagem foi publicada no Jornal Público e depois dessa publicação, nós em reunião de Câmara confrontámos o Presidente da Autarquia, que é o responsável máximo pela Câmara Municipal. Estamos a falar há mais de um ano, há muito mais de um ano. E, nessa altura, nós colocámos uma questão com 2 dimensões. Uma primeira, como é que documentos confidenciais da Câmara Municipal de Setúbal saíram da Câmara para as mãos do jornalista? E que nós tivemos acesso sem ter conhecimento. E já tem resposta para essa pergunta? Não temos. Nós ficámos pasmados quando vimos documentos da Câmara, com os carimbos da Câmara nas mãos do jornalista. E dissemos que o Presidente responsável máximo da Câmara Municipal de Setúbal, tinha de agir no sentido de perceber como é que aqueles documentos saíram da Câmara Municipal.
Depois, numa outra questão, face à gravidade dos factos que ali estão alegados, não só na utilização de cartões de crédito, sobre os quais temos muitas dúvidas, mas também na utilização de boletins itinerários, em que a anterior Presidente, agora candidata, apoiada pelo PSD, fazia mais de 2.000 quilómetros todos os meses em viatura própria, isso levantou-nos dúvidas, e aquilo que solicitámos ao Presidente da Câmara é que avançasse com uma auditoria. Mas Essa não deveria auditoria ter sido mais alargada? Essa auditoria não foi feita. Depois, no canal concorrente da RTP, a SIC, avançou também com uma reportagem com novos dados. E é nessa altura que a auditoria avança. E nessa altura, nós solicitamos ao Presidente da Câmara, responsável máximo pela autarquia, para avançar com uma auditoria. Para avançar até com uma queixa junto do Ministério Público para apurar a verdade. Mas a auditoria não devia ter sido mais alargada do que um único mandato? Eu respondo já, só para fazer aqui um ponto. E o Presidente da autarquia pautou uma vez mais a sua atuação pela inércia. Porquê? Porque está preso ao passado. Evidentemente, e a responsabilidade tem a ver com a CDU, à qual que na André notícia Martins, do que era Presidente da Assembleia Municipal, que o processo estava no Ministério Público. E que tem a responsabilidade pela fiscalização da Câmara Municipal, nada fez. Pronto, a verdade é que a auditoria avançou. O que eu lhe pergunto é como é que responde à crítica, nomeadamente feita pela Maria das Dores Meira, de que o PS propôs o uso de dinheiros públicos para fins políticos. Não, face a esta situação de inércia por parte do Presidente da Câmara, e com a candidata Dores Meira a dizer que, vencendo as eleições, aquilo que não vai acontecer, avançaria logo com uma auditoria, nós aquilo que fizemos foi apresentar uma proposta de auditoria em reunião de Câmara para apurar a verdade. Essa auditoria foi aprovada por unanimidade em novembro e temos agora o relatório. Aquilo que nós aprovámos. O que interessa não é se é o mês das eleições ou 15 dias das eleições. Claro. O que interessa é o apuramento da verdade. Dores Meira terá a oportunidade na Justiça, porque existe um processo a correr no Ministério Público, terá a ocasião na Justiça, ainda. Mas terá também, junto dos tubalenses, de justificar como é que todos os meses fazia 2.000 quilómetros em viatura própria. Isso são os boletins itinerários. Estão nos boletins itinerários. Não é verdade. E só para esclarecer, ainda na reunião de Câmara, o Presidente da autarquia, que hoje não conseguiu aqui dizer, mas na reunião de Câmara, esclareceu que este relatório, ele esclareceu, ou na reunião de Câmara, hoje não conseguiu aqui dizer, mas digo eu, esclareceu na reunião de Câmara, que este relatório de auditoria abrangeu também este mandato. Só não está espelhado porque não houve por parte do Presidente da Câmara, nem por parte dos vereadores, a utilização de viatura própria ou de cartões de crédito. Mentira. Se é verdade ou é mentira, não sei. Claro que é mentira. António Cachaço, está aqui. António Cachaço. Foi o que foi dito em reunião de Câmara. Foi o que foi dito em reunião de Câmara. As explicações de Maria das Dores Meira são suficientes para chegar não é o que é a oportunidade de seguir. O senhor candidato do Partido Socialista esqueceu-se de dizer que quando houve a primeira notícia do Público, o jornalista escreveu a dizer que o processo estava no Ministério Público e que, portanto, era uma situação que estava a decorrer. Nós foram despedidos. Então enviaram para o Ministério Público. Então afirma agora que enviaram para o Ministério Público. Vamos avançar. António Cachaço, o que eu estou a dizer, como o senhor teve a oportunidade de ler, foi que o jornalista escreveu no jornal que o processo estava no Ministério Público. E agora que enviaram o processo para o Ministério Público na altura. Meus senhores, temos de avançar. António Cachaço. Bem, cumprimentar os presentes, os telespectadores, principalmente os astubalenses e azeitonenses. Toda esta justificação é toda muito cinzenta, é tudo uma névoa. Nós, neste momento, não achamos a justificação plausível, mas depois é assim, tem a ver com a vontade da candidata de concorrer ou não. Nós achamos que devia haver uma intervenção mais concreta da candidata, mas pronto... O que é que não é plausível? No nosso ponto de vista, não devia haver uma candidatura com este cenário que existe neste momento. Mas pronto, cada um há de responder pela sua decisão. A nossa era que não devia haver candidatura. E deveria a auditoria ter sido feita apenas a um mandato ou a um período de tempo muito limitado? Devia ter sido mais prolongado. Não percebemos porque é que... Agora já percebi que o Fernando José indicou que foi realmente feita entre 21 e 24. Se não existe depois mais comunicação... Mas não foi. Nós não temos acesso a essa informação, portanto, vamos acreditar no que está a dizer
no que estão a dizer os outros candidatos e vamos continuar a acompanhar. Ou apenas e que outros esclarecimientos é que o Chega entende que deveriam ser dados? Não tenho conhecimento sobre isso. Nós achamos que deviam ser mais concretas as afirmações das pessoas aqui presentes, porque continuamos a debater, em vez de estarmos a debater o que os cidadãos precisam em Setúbal e Azeitão, continuamos a debater o passado, claro, e não avançamos com propostas, com condições concretas das coisas. Basicamente continuamos a falar do passado, dos 24 anos, do que se passou, e não avançamos realmente para um debate que os setubalenses e azeitonenses querem ouvir. Daniela Rodrigues, este caso, do ponto de vista do Bloco de Esquerda, recomenda a alteração dos procedimentos administrativos na Câmara? Ora viva, muito boa tarde. Agradeço o convite e, antes de mais, saudar o inestimável serviço público prestado pela RTP ao assegurar o pluralismo partidário neste debate. Por isso, saúdo todos os candidatos, candidatas, colegas de painel e dirijo ainda um especial cumprimento a todas as pessoas que vivem em Setúbal e em Azeitão. O governo local deve pautar a sua atuação pela verdade, pela transparência. Os processos têm de ser claros. E neste caso concreto, as autoridades competentes avaliarão, assim como os cidadãos e as cidadãs. Farão a sua avaliação. Pristina, cristalina. O Bloco de Esquerda tem um compromisso de apresentar soluções para resolver os problemas concretos da vida das pessoas, nomeadamente a falta de casas. Já lá vamos, mas do seu ponto de vista, a Câmara fez bem em pedir esta auditoria? As autoridades avaliarão, assim como os cidadãos e as cidadãs, de maneira soberana. Mas qual é a avaliação do Bloco de Esquerda? O Bloco de Esquerda entende que o poder local tem de pautar a sua atuação pela transparência. Tem de estar assente na verdade, absolutamente. E há procedimentos administrativos dentro da Câmara que possam melhorar no sentido de garantir isso? Tem de agilizar de maneira a assegurar clareza. Acima de tudo isso. O Bloco de Esquerda tem esse compromisso com a verdade, tem o compromisso de apresentar soluções para resolver os problemas das pessoas, concretamente. E é para isso que estamos aqui a querer discutir. Para garantir que há casas aos preços que as pessoas consigam pagar, que existe um Estado social forte, que oferece solução no sentido de prestar cuidados de saúde de qualidade dentro dos espaços que as pessoas necessitam. Grande parte do território de Setúbal é área protegida. Nós temos de ter uma visão municipal que proteja todo o nosso património natural. A mesma questão sobre a forma como a Câmara tem sido gerida e que procedimentos administrativos devem ser garantidos para que o dinheiro público seja bem utilizado. Obrigado. Eu queria começar por saudar a RTP por este debate, saudar também os meus colegas de painel e também gostava de dar um cumprimento a quem nos vê lá em casa. E a nossa posição é muito clara e eu até começo com uma questão. Queriam ou não queriam os setubalenses saber a verdade? Eu acho que este é que é o tema. Nós estamos aqui a discutir se é mais um mês para a frente, se é mais um mês para trás, o que é que aconteceu. Eu acho que toda a gente quer saber a verdade. E as auditorias existem para saber a verdade. E esta é a nossa posição. Achamos que sim, faz sentido haver uma auditoria. Se é insuficiente que se conclua a auditoria, se veja o período a seguir, mas o que nós precisamos saber é a verdade. Se há suspeitas, não podemos deixar as suspeitas no ar. Isso é que é relevante. E devemos focar fundamentalmente naquilo que são os problemas de Setúbal. O investimento, a habitação, a saúde, temos imensos e acho que vamos falar aqui, mas isso é que é o foco. E as explicações já dadas por Maria das Dores Meiras são suficientes para a Iniciativa Liberal? Eu acho que não são suficientemente esclarecedoras. Eu acho que há muito mais para saber. Nós vamos sabendo, eu sei que já falou que é na Justiça e a Justiça vai saber. Na prática, nós vamos ter que esperar pela Justiça para saber o que é que sairá daqui. Mas há muito a fazer no município. Isto também demonstra que isto é uma auditoria, mas há muita coisa. A auditoria também fala em algumas falhas, como já referiu, nos processos. Temos que tornar a Câmara transparente. Se calhar temos que ter no site da Câmara para que toda a gente saiba quais são os quilómetros que os automóveis da Câmara fazem todos os meses. Isto é uma coisa que pode estar no público. As pessoas, a população de Setúbal e de Azeitão, tem que conhecer como é que a Câmara funciona. E é para isso que a Iniciativa Liberal cá está. É para implementar esta transparência no município de Setúbal. Mariana Crespo, vê razões para achar que esta auditoria possa ser um caso de perseguição política, como reclama Maria das Dores Meira? Boa tarde a todos, muito obrigada aqui aos presentes e à RTP pelo convite, pela iniciativa de termos todas as forças candidatas à Câmara aqui presentes neste debate e cumprimentar também os espectadores que nos ouvem e que têm aqui a oportunidade de ouvir as ideias das diferentes forças políticas. Acima de tudo, eu queria fazer aqui
dividir aqui a opinião. Por um lado, as auditorias, a nosso ver, não só quanto à candidata em particular aqui visada, mas em todas as forças políticas e em todos os mandatos, devem sempre ser saudadas em nome da transparência política. Nós sabemos que, infelizmente, a política em Portugal ainda é uma atividade vista pelos eleitores com devida desconfiança e é nosso dever, enquanto políticos sérios, também transmitir esta imagem de transparência e de confiança às pessoas. E, portanto, nesse sentido, apoiamos, obviamente, que as auditorias sejam feitas. Mas, por outro lado, também chega a um ponto em que temos que deixar à justiça o que é da justiça e à política o que é da política. E penso que aqui, acima de tudo, devemos deixar os processos normais, judiciais, que, se assim for, decorrerem com tranquilidade. Nessa altura serão dadas todas as respostas e esclarecimentos e aqui chega a fase, acho que eu, de nos focarmos naquilo que os eleitores querem ouvir também, que são as propostas das forças para as... Cláudia Fonseca, tem alguma medida para impedir que casos de utilização indevida de dinheiro público possam ocorrer? Antes de mais nada, quero agradecer e enaltecer a RTP, na sua pessoa, da Sra. Luísa, de ter convidado a todos os partidos políticos e de pé de igualdade, porque somos todos candidatos e que lá em casa percebam que os outros órgãos de comunicação deviam fazer o mesmo, o que não o fazem. Assim vão bloqueando, fazendo balizas que a informação não chega a todos. Dito isto, o ADN, como independente, eu defendo que as pessoas que estão a liderar instituições, câmaras, deviam ser todos escrutinados, devia ser uma tolerância zero. O que está-se a passar na Câmara de Setúbal, neste executivo, não pode acontecer. Não é destas 2 décadas, tem vindo de mais atrás, desde 2020, um pouco até antes de 2020, já no partido do PS, depois passou para os comunistas. O povo de Setúbal queixam-se que há um fechar fecham-se com os processos todos, não há um escrutínio, não há uma transparência para que nós, o homem comum, ou nós, os candidatos, conseguimos decifrar, escrutinar. Portanto, nós condenamos esses casos todos. O que se passa com a Dores Meira ainda está na Justiça, não devemos apontar já os dedos todos, apesar que nós condenamos porque estes processos de dinheiros públicos é muito perigoso. As pessoas sabem que o povo precisa deles e se as pessoas usam de uma forma escondida, as pessoas ficam tristes porque não conseguem perceber. Se um homem comum, como eu e outros, não consegue, quanto mais o público. Esta é uma das nossas bandeiras, a transparência e fiscalização nos órgãos públicos. André Dias, devem ser retiradas ilações deste caso e quais? Boa tarde, Luísa. Antes de mais, cumprimentar os outros candidatos, cumprimentar também os setubalenses e os azeitonenses lá em casa e agradecer à RTP pelo extraordinário serviço público que faz aqui. Como já aqui foi dito, este é o único debate onde estão todas as forças presentes e, provavelmente, o único em que o LIVRE estará presente na televisão. E, por isso, nós gostávamos de aproveitar o pouco de tempo de antena que nos tem sido dado para falar sobre o futuro. Nós temos aqui falado muito sobre o passado, sobre o presente. Sabemos uma coisa muito simples. Perguntei sobre ilações, precisamente deste caso, para o futuro. Luísa, a confiança é talvez a coisa mais importante na política. Nós no LIVRE sentimos isso nas últimas eleições legislativas, a confiança dos setubalenses, e nós achamos que essa confiança deve ser honrada também nas autarquias. Essa confiança conquista-se, honestamente, criando uma autarquia sem drama. E o que nós temos visto aqui é uma autarquia bastante dramática, às vezes, em muitos destes casos. Uma coisa é simples, há justiça, o que é da justiça, e, portanto, tudo o que sejam medidas depois para melhorar a transparência dentro da autarquia, nós estaremos cá para as fazer. Medidas como, por exemplo, a questão das auditorias, que falámos aqui, são importantes, mas não são as únicas medidas para melhorar a transparência numa autarquia. A digitalização dos serviços, que já aqui foi falado, estarem mais coisas disponíveis para as pessoas saberem exatamente onde é que o dinheiro de uma autarquia é gasto. Tudo isso é confiança e tudo isso podem contar com o LIVRE para isso. Vamos então à questão da falta de habitação. O preço das casas em Setúbal aumentou 40% desde as últimas eleições. A avaliação bancária por metro quadrado é de 1.853 euros, supera a média nacional. André Martins, até que ponto é que esta situação pode ser o resultado de uma certa inação da Câmara? Não é inação da Câmara, porque
A Câmara Municipal, como está estabelecida na Constituição da República, cabe ao Estado resolver o problema da habitação em Portugal. E, no caso, o Estado português, através dos seus institutos, como é o Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana, tem um conjunto de territórios no município de Setúbal e junto à cidade de Setúbal que podia ter feito, ao longo destes anos, os seus investimentos na habitação. Até porque aqueles territórios estão destinados exatamente para que o Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana faça os investimentos na habitação. O que aconteceu é que não houve vontade política da parte dos sucessivos governos para fazer esses investimentos. A Câmara Municipal, neste momento, logo que houve as condições para nós apresentarmos candidaturas e termos financiamento para a construção da habitação ou requalificação da existente, nós fizemos, neste momento, temos 130 milhões de euros em obra de requalificação da habitação municipal em Setúbal. Mas são a reabilitação de casas que já estão ocupadas. Não responde a quem procura uma casa a preço acessível e ainda não tem. Desse ponto de vista, esta linha de crédito anunciada agora pelo Governo através do Banco Europeu de Investimento pode ser uma solução para Setúbal? Nós temos, no âmbito das candidaturas, também temos uma candidatura para a construção de 500 novos fogos. Só que os dinheiros do PRR já não chegaram para esta candidatura. Por isso lhe pergunto se esta nova linha de crédito do BEI pode ser uma resposta. O que ficou o compromisso com o Governo, nas reuniões que nós temos tido, é que estes financiamentos iriam possibilitar que a Câmara Municipal de Setúbal candidatasse esses 500 novos fogos. Naturalmente que estão a ser anunciados agora esses financiamentos. Vamos ver as condições dos financiamentos para, naturalmente, candidatarmos aqueles 500 novos fogos. Mas a Câmara Municipal não intervém só assim. A Câmara Municipal tem um loteamento municipal que pôs em asta pública, houve uma empresa que ganhou e estão a terminar os projetos para construir 179 casas em Setúbal. Mas é para venda a custos controlados. E, portanto, o que quer dizer que nós temos um quadro alargado de oferta de habitação, naturalmente, para orçamentos mais fragilizados e, portanto, o que nós queremos é que os setubalenses e os azeitonenses que escolhem Setúbal para viver possam viver em boas condições de habitabilidade. Fernando José, o senhor defende a criação de uma empresa municipal para gerir a habitação pública. Que diferença é que isso pode fazer na oferta de casas em Setúbal e porquê que não deve ser a Câmara a assumir esse papel? Não, nós entendemos que deve ser a Câmara a assumir esse papel. É uma visão diferente que temos, uma visão de futuro, contrariamente à visão de passado da CDU, de Dores Meira e André Martins, que defendem que o Estado tem de resolver tudo. Aos setubalenses pouco importa quem tem que encontrar as soluções. E olhando para o lado, olhando para concelhos vizinhos, devemos replicar em Setúbal os bons exemplos. A constituição de uma empresa municipal para cuidar do edificado público, mas também para avançar com a construção de habitação, preços acessíveis e controlados, colocando no mercado ao preço de custo, é algo que foi feito, por exemplo, em Olhão e que pode ser replicado em Setúbal. Mas também a criação de uma bolsa de habitação para colocar no mercado arrendamento acessível. Eu dou um pequeno exemplo. A Câmara Municipal de Setúbal requalificou a Casa das Quatro Cabeças. Esse edifício público tem 5 habitações. Essas 5 habitações estão hoje, ao dia de hoje, disponíveis para quem quiser ir no Booking e poder reservar ao preço de 148 euros por noite. Não cabe à Câmara Municipal, local, é isso? Não cabe à Câmara Municipal de Setúbal fazer essa especulação com esse imóvel. Cabe à Câmara Municipal de Setúbal colocar estas 5 habitações nessa bolsa de arrendamento e dar a oportunidade a jovens que estão a iniciar a sua vida de terem ali uma habitação a renda acessível. Isto é inqualificável. E a primeira medida que iremos tomar nos primeiros 100 dias de mandato será precisamente colocar estas 5 habitações dentro da bolsa de arrendamento acessível. Primeiro, antes de fazer estas afirmações, deveria consultar o regulamento do financiamento que foi feito para a requalificação daquele património municipal. O senhor candidato André Martins está muito nervoso. Não só hoje, nos últimos tempos. Mas só para dizer que a última habitação pública... está com mais tempo, tem de a última habitação pública que foi construída em Setúbal e que deu resposta aos setubalenses e que ainda hoje continua a dar resposta aos setubalenses, data do tempo do Partido Socialista, foram 860 fogos. De lá para cá, 0. Maria das Dores Meira, como é que responde a esta afirmação?
Isso significa também que os seus anos enquanto autarca não produziram habitação pública no concelho? Não, É verdade, claramente que não. podíamos produzir, porque o PS deixou a Câmara de Setúbal em bancarrota. Isso já vamos ver portanto, daqui a pouco. É evidente, deixou a Câmara de Setúbal em não é bancarrota. verdade. E, portanto, não sendo responsabilidade do município de Setúbal e não tendo dinheiro nem nenhum projeto financeiro do Estado Central para fazer a habitação como está a acontecer agora, como aconteceu nos anos 90 com o PER, foi assim que eles fizeram a habitação. Não Portanto, foram a eles que Câmara não fizeram. tinha mais. Não E tinha agora? mais. E agora a Câmara fez, na minha altura, fez o plano de estratégia local de habitação, de acordo com a Lei 37 de 2018, e, portanto, foi o primeiro município que, em setembro de 2020, entregou este instrumento fundamental para ir ao primeiro direito e ao PRR Para buscar poder ter financiamento para isso. Portanto, a Câmara andou um bocado a dormir. Só nos últimos anos é que arrancou com a reabilitação, não construiu uma única casa nova. Portanto, na estratégia local de habitação estavam previstas 1.500 habitações novas, 160 O André Martins diz que não houve financiamento do IRU. Basta olhar por outros do conceitos. PRR estava lá na estratégia local, e, portanto, a reabilitação de cerca de 3.700 focos. Estão a ser feitas alguma reabilitação. Já muito tarde. O IRU ficou de fazer 1.000 novas habitações. Começou 48 habitações. Ainda está cá muito em baixo, não acabou uma. E foi também a Setúbal dizer que em julho iriam começar, deste ano, iriam começar mais 60 novas habitações. E qual é o seu compromisso? O meu compromisso é tentar ver em que ponto é que está ainda o PRR, no sentido de, por exemplo, comprar habitações degradadas e poderem ser reabilitadas. O PRR já esgotou o financiamento e acaba no próximo ano. Não, mas há contas a acertar em Setúbal. Há contas a acertar em Setúbal. Exato. E aproveitar os 1.340 milhões que o governo... De uma linha de crédito uma agora linha de crédito do contratada BEI, pelo e, portanto, governo ver com o Banco Europeu de Investimento. Qual é o regulamento, como é que isso funciona e não tentar deixar passar esta oportunidade para Setúbal. António Cachaço, Setúbal atrasou-se a responder à crise da habitação e, do seu ponto de vista, qual é que deve ser a prioridade agora? A prioridade neste momento é quantificar o edificado municipal, perceber o que é que podemos fazer a nível dessa recuperação, remodelação e voltar a meter no mercado de baixa renda ou de rendas acessíveis e depois arranjar forma de arranjar cooperativas que nos permitam construir de novo mais habitações em Setúbal. Temos que aumentar a oferta de habitação de modo a baixar o preço que neste momento existe em Setúbal e que está muito alto. Mas as cooperativas também precisam de financiamento. Claro, vamos trabalhar no público e no privado de forma a arranjarmos a maneira de... Não podemos estar a culpar sempre o Governo Central e andar aqui a passar a bola de um lado para o outro e a culpar o Governo Central ou isto. Temos que arranjar medidas. Os setubalenses querem saber como é que nós vamos arranjar medidas e não andar aqui a passar a bola ou ao Governo Central ou à Câmara que não fez ou isso. Portanto, temos que arranjar soluções e as soluções passam... E quais são os meios financeiros que a Câmara tem para isso? Temos que avaliar quando lá tivermos. Nós, neste momento, não temos alguma noção dos valores que existem na Câmara, mas vamos ter que avaliar e fazer uma análise, mas queremos chamar o privado para ajudar na parte da edificação dos prédios. Daniela Rodrigues, a mesma questão. Bom, é necessário fazer uma avaliação da gestão da CDU nas últimas décadas, que optou por não construir. Dores Meira, quando apresentou a sua estratégia local de habitação, não sinalizou a necessidade de construir. Deu prioridade, privilegiou obras de requalificação, de reparação, sobretudo de fachada e cobertura. Não apontou o caminho sequer para adquirir e arrendar. Deu sim prioridade à requalificação do edificado municipal já existente. Portanto, nós estamos diante da carência de casas públicas, a preços que as pessoas consigam pagar com os rendimentos resultantes do seu trabalho. Por isso, é urgente, é de suma importância que se alargue. E como é que o Bloco defende que isso possa ser feito? Que se alargue. André Martins, por seu turno, quando decidiu revisitar a estratégia local de habitação,
sinalizou a necessidade de construir mais casas públicas, mas não o fez, não o planeou em função da proporção real, em função das necessidades concretas das pessoas. Porque nós estamos diante de uma crise habitacional, de uma emergência social de primeira ordem. E a autarquia deve atuar em várias frentes, a várias velocidades, no sentido de solucionar este problema. A autarquia tem de se assumir como fiel da balança na defesa dos interesses da população. Dê-me um exemplo. Por isso é necessário... As habitações novas são para renda apoiada. Caríssimo, permita-me o seguinte. Permita-me que adiante o seguinte. É necessário, por exemplo, que a Câmara, quando vai licenciar um projeto, destine uma percentagem dos fogos à habitação a custos controlados, para todas as pessoas possam ter acesso à habitação. Cabe à autarquia assumir esse papel. Por exemplo, é necessário definir com clareza metas municipais para aumentar o número de casas municipais disponíveis. Por exemplo, é necessário que se proceda a um levantamento exaustivo das casas devolutas públicas e colocá-las à disposição das pessoas. É necessário incentivar também as cooperativas de habitação. É necessário ceder terrenos para que a população possa construir, possa ter acesso à habitação. A autarquia tem de se apresentar como aliada das pessoas. É necessário que seja íntegra, fiável e que encontre, que aponte um caminho com clareza. Flávio assim como é Lança. necessário... Peço desculpa. Para concluir. Assim como é necessário determinar zonas de pressão urbanística, fazer a ponderação dos critérios para que todas as liberdades possam ser asseguradas e que o direito à habitação seja, de facto, um direito. Que se possa, Flávio Lança, a nova linha de financiamento do BEI, agora anunciada pelo Governo, pode ser uma resposta para o Conselho, para poder construir casas e arrendá-las a um preço mais acessível? Existem várias alternativas aqui. Eu gostava de começar só por dar nota que acabámos de assistir a muitas análises, a 100 casas, há uma série de ideias, mas é tudo muito pouquinho. E a Iniciativa Liberal vem, nesta candidatura, fazer acontecer. E fazer acontecer que nós falamos em 170 casas, em mais 500 fogos, há mais de 2.000 pessoas em lista de espera na Câmara Municipal porque precisam de habitação. Há as outras pessoas que não estão na lista e que também precisam de habitação. E nós precisamos de construir. E construir é fazer acontecer. E uma das coisas que eu tomei nota foi que no primeiro trimestre deste ano, face ao primeiro trimestre do ano passado, o país licencia mais 36% de casas. Eu digo-lhe, sabe quanto é que licencia Setúbal? Menos 69,5%. E, portanto, nós precisamos de pôr casas no mercado, precisamos não só de habitação pública, como se fala, mas também precisamos de pôr os privados a construir. E é para isso que a Iniciativa Liberal cá está. Mas a preço que as pessoas possam pagar, não é? Os tempos. Como é óbvio, mas o mercado vai se encarregar disso. Sim, o mercado vai defender o direito das pessoas à habitação. Eu sei que não gosta muito do mercado, mas com certeza que aprecio o mercado, mas não podemos confiar cegamente no mercado para defender as pessoas. Um aumento de 40% no Conselho nos últimos 4 anos. Porque há falta de oferta, é isso que nós estamos a dizer. Nós queremos mais casas no mercado para que os preços baixem. Há falta de equilíbrio, há falta de justiça social. É uma questão de construir e colocar no mercado. É preciso construir e colocar no mercado. Os preços vão reduzir, são os preços das casas, são os preços do arrendamento, todos eles vão baixar. O que é que nós precisamos para fazer baixar os preços? Temos que rever os regulamentos municipais. Há regulamentos que podem estar a bloquear ou a fazer encarecer as casas. Eu dou um exemplo muito claro. O exemplo do estacionamento. Se nós exigirmos que haja 3, 4 lugares de estacionamento para uma habitação, isso pode encarecer a habitação. Pode significar, em terrenos mais pequenos, ter que fazer fundações, isto encarece a habitação. Nós temos que tirar este dogma e temos que também liberalizar um bocadinho esta área. Nós temos que assegurar que há casas para todas as bolsas e casas para todas as bolsas é desta forma. E a sua resposta é construção. Mariana Crespo, é desejável mais construção ou a aposta ainda deve ser na reabilitação de prédios devolutos que existem em Setúbal? O PAN, acima de tudo, privilegia e reconhece que o espaço é limitado e não podemos estar constantemente a aumentar território de construção em prejuízo, obviamente, das nossas reservas ecológicas ou das reservas agrícolas nacionais. Acima de tudo, a prioridade deve ser, em primeiro lugar, e como aqui já foi referido, percebermos exatamente que imóvel não utilizado, devoluto, seja público ou seja privado, e que pode ser reconvertido para a habitação. O PAN também aposta e apoia a questão da habitação pública. Achamos que isso é um mecanismo essencial para ajudar a equilibrar os preços das habitações. Mas isso significa mais construção?
Não necessariamente, não é? Porque lá está, primeiro precisamos de fazer o inventário dos imóveis que existem. E a verdade é que sem esse dado concreto é difícil tomar outras decisões. O PAN tem uma estimativa de quantas casas isso poderia significar? Não temos essa estimativa, daí, objetivamente, temos que começar primeiro por esse plano. Dito isso, o PAN, obviamente, não é de maneira nenhuma contra a iniciativa privada. O facto de querermos mais habitação pública e acharmos que esse é um mecanismo essencial, não estamos aqui de modo nenhum a dizer que fechamos a porta à iniciativa privada. Temos é que, efetivamente, e verificamos isso em Portugal, que há um predomínio, a nosso ver, demasiado grande da oferta privada que vai comandar os preços do mercado. E temos que equilibrar esta balança, a verdade é essa. E temos que ambos colaborar e dialogar ambos os mercados para encontrar as melhores soluções. Também dizer, não é? É um dado interessante que a população de Setúbal tem aumentado 1%, mas o preço das casas tem aumentado 40%. E temos que perceber, óbvio que esta é uma lógica que tem acontecido em Portugal, mas é uma disparidade muito grande para a cidade de Setúbal e temos que perceber exatamente o que é que leva a isso. Cláudio se é as questões do... Deixa-me só terminar. Se é questão do turismo, se é questão de movimentos populacionais, de comunidades que têm mais poder de compra, isso é essencial também percebermos, porque só percebendo bem a situação se pode dar resposta. Cláudio Fonseca, concorda? Concordo, em parte concordo, porque a densidade populacional em Setúbal aumentou e eu defendo que as políticas devem ser todas revistas, as políticas de habitação. Este é um ponto. O PDM tem que ser fiscalizado, que é o plano do diretor do município, onde consiste com regulamentos e plantas que nos indicam qual é as áreas, tanto do privado como do público. Nós não sabemos. Para a construção, temos que saber qual é o PDM de Setúbal. É desconhecido, porque o Executivo muitas vezes não explaneia para a gente todos conhecermos. As pessoas comuns têm que conhecer o PDM de Setúbal. Mas o PDM não é público em Setúbal? Muita gente não tem conhecimento, porque já foi alterado esse PDM. E como chega a mim, as notícias e as pessoas a expressarem-se, é que não conhecem. E muitas das vezes, mesmo no Executivo, na São Sebastião, onde eu sou vogal... Mas o Cláudio Fonseca já tentou ir à Câmara saber qual é? Eu já fiz esta pergunta em reunião de freguesia e a primeira coisa que me disseram tem que consultar nos portais. No site da Câmara. No site. É assim que é visto pela população. Mas dito isto, o que é que eu defendo? Eu defendo que deve haver mais casas a custos controlados, deve haver casas modulares. São as casas que, hoje em dia, em Setúbal, a violência doméstica aumentou. As mulheres são vítimas dos agressores. Onde é que elas vão? Tem que haver, aproveitarmos o PRR, que é o Plano de Recuperação de Resiliência, que está já no fim, como a Luísa disse, em 2026 acaba. Eles estão a ser utilizados para requalificar os bairros, como o bairro da Bela Vista, do Afonso Costa. Eles estão a requalificar. Mas essas casas vão ficar lá. Têm que ser aproveitadas. Eu defendo que as casas modulares, casas pré-fabricadas... Mas essas casas já têm dono, não é? Estão a ser reabilitadas, mas estão entregues a famílias. Não, as casas que os módulos depois vão ser devolvidos. Porque é para as pessoas que estão a ser requalificadas a certas casas, no bairro social. No período temporário em que não estão na sua casa. A particularidade que essas casas modulares têm é que é temporário e é permanente. Portanto, para as pessoas que sofrem de violência doméstica, que têm aumentado exponencialmente em Setúbal, essas casas servem. Esta é uma das soluções. Outra solução que eu digo temos em construção um prédio para fazer face a esta situação. Há também um ponto para concluir. Há um ponto também que devemos reduzir. Onde se consegue identificar. Onde se consegue Não faz mal. Para concluir, devemos reduzir a transparência da especulação imobiliária. Porquê? Porque os proprietários, os investidores, andam a comprar propriedades degradadas, devolutas, a um preço mais acessível. E depois vendem no melhor momento. O município está para trás. Eles andam um passo à frente. Deve haver pontes entre o município e os investidores privados. Para quê? Para que, juntamente com investimentos e ações financeiras, possam-se construir mais. André Dias, é possível ter mais habitação pública no Concelho com as limitações financeiras que a Câmara tem? Claro que é possível. A habitação pode e deve ser uma prioridade
no Conselho de Setúbal. Este é um tema fundamental para o LIVRE, é um tema fundamental para mim. Como disse, eu sou o mais jovem que aqui estou, tenho 30 anos, estou à procura de uma casa que consiga pagar em Setúbal e até agora não a consigo encontrar. A maioria dos T1s em Setúbal estão a mais de 1.000 euros. É um preço impossível para qualquer jovem que ganhe um salário português médio. E sabemos que a maioria dos jovens nem sequer um salário médio, infelizmente, ganha. Impossível para qualquer família. Impossível para qualquer família, exatamente. Não é só para os jovens, é para qualquer família. Se não existir convergência nisto, onde é que irá? Tem de existir, evidentemente. E o que nós Do achamos, seu ponto de vista, o que é que poderia ser feito? Nós achamos que tem que haver uma prioridade clara da Câmara no investimento em habitação pública. 10% de habitação pública, uma casa em cada 10, tem de ser pública e a preços acessíveis para as pessoas. Sabemos que é um objetivo ambicioso, mas também sabemos que as crises só se resolvem com ambição. Uma coisa que também sabemos é que nenhum de nós aqui sozinho vai resolver a crise da habitação. Isso é certo e, embora alguns, obviamente, tenham aqui mais responsabilidades nesta crise do que outros, seja porque são apoiados pelo Estado Central ou porque apoiaram o Estado a que isto chegou. Agora, o que nós sabemos também é que nós temos visto, existe construção em Setúbal. Agora, a questão que nós colocamos e que o LIVRE coloca é para quem é que existe esta construção. Porque a construção existe, mas depois vemos os preços a que estão as casas. Continuam a ser preços e casas que são construídas para especulação, para um negócio apenas, e não para as pessoas viverem na cidade. Nós acreditamos que os setubalenses e os azeitonenses têm o direito a viver em Setúbal e em Azeitão. E que os licenciamentos deveriam garantir uma cota para isso. Por exemplo, também por exemplo, licenciamentos, isso é que não existem, esse é que é o problema. André Martins, temos agora que avançar mais rapidamente. Também as rapidamente. cooperativas de habitação, parece-me evidente, e já agora uma coisa de que ninguém aqui falou, criar mais residências estudantis na cidade de Setúbal para que os jovens do IPS possam ter onde morar e não ter de pagar quartos a preços exorbitantes. Dentro da malha urbana. Apelo ao vosso poder de síntese, vamos avançar. André Martins, que obra e que projetos é que o senhor tem para apresentar aos seus adversários que dizem que o senhor lidera um conselho que está ter seriedade nisso. O Conselho de Setúbal é gerido pela CDU há 23 anos. Quando nós chegámos a Setúbal, já foi dito, a Câmara Municipal estava em situação de falência técnica e, portanto, tivemos de recorrer a um contrato de reequilíbrio financeiro com o Estado. Foi o primeiro contrato em Portugal. Terminámos o ano passado de pagar esse contrato de reequilíbrio financeiro. E, portanto, a situação financeira da Câmara Municipal é diferente de outras soluções. Há um candidato, o Partido Socialista, que traz sempre aqui exemplos que se passam noutros concelhos. Nós temos de olhar para a nossa realidade e é aí que nós temos de ver como é que conseguimos atingir os nossos objetivos. A nossa prioridade continuará a ser, no próximo mandato, a construção de habitação. Seja, naturalmente, que as obras vão continuar dos 130 milhões de euros de requalificação de património municipal que estão em curso. Naturalmente que nós vamos agora avaliar as condições com o Governo para a construção dos 500 fogos que já foram apresentadas as candidaturas, mas já não havia financiamento por parte do PRR. Estamos também a trabalhar na questão dos loteamentos municipais, já referi que há uma empresa que vai iniciar a construção de André mais... Martins, mas eu queria ouvi-lo também sobre outros projetos e não apenas os da habitação. Sobre que projetos é que tem para o futuro do Conselho? Eu agradeço-lhe, porque nós temos, neste mandato, o maior investimento público de todos os mandatos desde o 25 de Abril em Setúbal. Cerca de 200 milhões de euros. E que tem obra em curso na educação, na saúde, na cultura, no desporto, nos espaços verdes, e também na mobilidade para todos. É um projeto de mobilidade para todos. 1.100.000 euros. Ninguém fala disto. Vivem em Setúbal, mas não sabem falar daquilo que está a acontecer em Setúbal. O que eu reconheço é uma péssima gestão, uma má gestão, uma incompetência de governar Setúbal. Ainda bem que foram só estes anos, estes 4 anos, porque senão era o caos mais do que aquilo que está. E, portanto, é evidente que o mandato todo do candidato André Martins foi a dizer: este mandato estamos a investir não sei quantos milhões. Em todos os sítios. Fosse uma inauguração de uma coisa muito grande, fosse uma pequena festa, fosse um McDonald's, o discurso desta péssima gestão era sempre... E o que é que a senhora pretende mudar? Muita coisa, mas posso só falar na mobilidade, porque o tempo somos curto, muito, não é? Relativamente à mobilidade, Setúbal está, digamos que entupida.
e, portanto, é preciso criar uma circular interna que vai da estrada das Casas Amarelas até o Hospital da Luz, na N10, criar alternativas à N10 em Azeitão e, portanto, aumentar a circular do Barreiro Pinhal de Negreiros, a IC22, e também tratar do entupimento muito grave. E do seu ponto de vista, isso será estruturante para o desenvolvimento do concelho? Estruturante. Portanto, na estrada de Algerus, dizia eu, e Montebello. Dizer também que é preciso reabilitar uma péssima obra que este Executivo fez, mais uma vez, má gestão, na estrada, que foi a Estrada da Mitrena, onde passam milhares de pessoas todos os dias para trabalhar. Temos ali na Mitrena, concentrado um dos maiores PIBs nacionais, e aí se deslocam milhares de pessoas para trabalhar naquelas empresas que no início foi aqui apontado, para o Porto de Setúbal, que é um dos maiores portos nacionais, para a Lisnave, para a SAPEC, etc. Para a Navigueira. E, portanto, aquilo ficou um péssimo trabalho. Apoiada pelo PSD, esqueceu-se de dizer que foi ela que negociou com o IP as condições para financiamento daquela estrada. O resultado está lá à vista. Eu peço desculpa. Mas isto é desonestidade intelectual permanente. Mentira permanente. Como o senhor Onde é que candidato... está a mentira, Maria das Dores Meira? Porque eu não sou candidata do PSD. Então, apoiada? Não, PSD. O partido do governo Já sonha com isto. Já sonha com isto. Já não pensa de outra maneira, é verdade. É um problema do PSD, não é meu. Eu quero aqui saudar todos aqueles que apoiam esta candidatura livre e independente, cheia de pessoas que não têm partidos. Mas também a senhora não rejeitou o apoio do PSD e do CDS, não é? Porque é que havia de rejeitar? Não, eu só estou a afirmar isso, que não rejeitou. Não portanto, rejeitei. É um apoio que está declarado. Eu quero saudar o PSD, o CDS, o PS, o PCP, o PAN, o Bloco de Esquerda, pessoas que destas áreas políticas se juntaram a nós, quer no apoio, quer no... Todos apoiam, mas os que estão nas listas, são os do PSD e o do CDS. Vamos voltar à questão. Tem uma mandatária do PSD. Vamos voltar à questão dos projetos para o Conselho. Foi levado ao colo pelo PSD. O senhor foi levado ao colo pelo PSD. Fernando Zé, admite que a oposição em Setúbal deixou de alguma forma a Câmara de mãos atadas quando chumbou o último orçamento camarário, e que impulso, do seu ponto de vista, é que deve ser agora dado ao Conselho? Claro que não, claro que não. Aquilo que se verifica é que Dores Meira e André Martins tudo prometem, mas depois nada acontece. E aquilo que verificamos agora, neste debate, nesta troca de palavras, é que efetivamente representa um passado que não interessa nesta visão de futuro que queremos para o Conselho. Obviamente que nós votámos... Pode continuar a dar os nossos projetos. Não, é um exemplo. Para se adicionar rápido, é um grande projeto que o Partido Socialista apresenta para se adicionar rápido. O candidato André Martins quer ocupar o tempo dele e o tempo dos outros, não respeitando o debate livre e democrático. Mas é assim. É assim que tem sido no último mandato em Câmara. Qual é a sua ideia para o desenvolvimento do Conselho? Calculo que não vá citar os passadiços da Rábida. Não, porque já foram citados. nós temos hoje que, obviamente, lamentar esta declaração da candidata Dores Meira, saudando o PSD. Precisamente num tempo em que o governo PSD está, neste momento, a tomar uma decisão que vai penalizar os tubalenses, tem precisamente a ver com o encerramento das urgências de obstetrícia no nosso Hospital de São Bernardo. E, portanto, uma medida que é um desinvestimento no Serviço Nacional de Saúde e no nosso hospital. E, portanto, nesse sentido, vir aqui saudar o PSD é algo que nos deixa profundamente... Não é verdade. Dizer que o Partido Socialista tem uma das propostas, o passe navegante municipal gratuito, no sentido de agilizar aqui a mobilidade, portanto é uma proposta que temos. A requalificação do edificado público. A Câmara Municipal de Setúbal comprou o IMA Parque, que está hoje ao abandono, um edifício que estamos todos a pagar 5 milhões de euros e que está ao abandono. Comprou a Praça de Touros, a Praça Carlos Elvas, que em Elvas, em Borba ou em Évora foram requalificados e que em Setúbal continua ao abandono. E, portanto, a requalificação daquele espaço para um equipamento multiusos. E, portanto, é preciso dar resposta. É preciso dar resposta e também encontrar forma, e nós temos essa forma, de ter contas certas e rigorosas.
Hoje a dívida da Câmara Municipal de Setúbal é de 59 milhões de euros. Já lhe pedi No para mandato de explicar o que é que 2017. significa 59 milhões de euros, senhor. Não é capaz de o fazer. Martins, Atiram os números para o ar, atiram os números para o ar. É bom esclarecer o que é que significa reunião de 59 Câmara. milhões Se não de as euros. conhece, as contas foram apresentadas por si em reunião de Câmara. Mas é Se não preciso as conhece, explicar, a responsabilidade não é nossa. Não é capaz de milhões de euros explicar. de dívida. Deixe-me só dizer isto. A Câmara Municipal de Setúbal pagou, no mandato 2017-2021, 3 milhões e 500 mil euros em juros de mora. Neste momento já vamos a caminho dos 5 milhões pagos em juros de mora, ou seja, dinheiro pago por atrasos nos pagamentos aos fornecedores e ao banco. O que é que em Setúbal poderíamos ter feito com este dinheiro que foi esbanjado pela CDU de Dores Meira e André Martins? Podia-se ter feito muito se o senhor não tivesse chumbado o orçamento. O orçamento não tem atrasou nada a ver com 4 isso. meses Não há no nada que não lançamento tenha de sido obras feito. que são Não há fundamentais nada que para o não tenha desenvolvimento de sido feito em Setúbal. Setúbal O por causa senhor do é fundo do responsável orçamento. por ter chumbado o orçamento da Câmara Municipal de 2025. Mas António há algo Canchaço. também 4 meses para Só mesmo repor para o orçamento de Já não tem 2025. tempo. deixa terminar. António Canchaço, qual é a sua aposta? É uma estratégia, André. O Chega Vou deixar aposta falar. em voltar a cidade para o mar. Nós aproveitamos pouco a vantagem que temos competitiva, temos o mar e Setúbal não aproveita. Hoje em dia não conseguimos ter eventos desportivos, não conseguimos ter eventos em Setúbal de grande monta, porque utilizamos pouco o mar. Nós queremos voltar a ter ali, fazer um centro náutico desportivo, queremos investir no mar. E Setúbal, hoje em dia, tem essa vantagem e não a aproveita. Mas para desenvolver o turismo? É essa a sua ideia? Exatamente, sim. A ideia é desenvolver o turismo através do mar. Temos muitas vantagens, muitas valências em Setúbal que não são aproveitadas neste momento, no nosso ponto de vista. Essa é a proposta É uma estruturante que promessa o Chega para tem? um compromisso com a população de Setúbal para o próximo mandato da Mais CDU. uma ilusão vendida pela CDU. Nesse caso, então, parece Não vai que conta ser- com o apoio do Chega, se for preciso. Nós contamos com Não? o apoio, nós contamos com o apoio de todos aqueles É que, pelos vistos, a proposta é idêntica. que apoiem o desenvolvimento de Setúbal. Naturalmente que este é um compromisso que não foi possível Está a realizar usar o tempo do Chega. este ano. António Não- Cachaço. Não faz mal. Ocupa o tempo de todos os candidatos. Nós queremos realmente aproveitar o mar e trazermos mais valências para Setúbal, em termos de captar os jovens que estão a ser qualificados no IPS e que não estamos a aproveitar e que vão para outros concelhos. Queremos aproveitar essa mais-valia e criar um sistema de startups. Já temos algumas ideias e vamos aproveitar essa ideia fundamental para o desenvolvimento de Setúbal. Daniela Rodrigues, o que é que mudaria no rumo que o Conselho tem seguido até agora? Essencialmente, iria promover uma política de mobilidade vanguardista, no sentido de pisar levemente a terra, ou seja, que tivéssemos uma política de mobilidade suave, o que implicaria transportes públicos gratuitos e apetecíveis, dentro das necessidades e atendendo às necessidades das pessoas. Isto é, as carreiras têm de ser pensadas para que... Senhores candidatos, por favor. Pagos Senhores pela candidatos. Câmara, não é? Como? Pagos pela Câmara. A política de mobilidade tem de ser panorâmica, ou seja, as carreiras e os horários têm de ser planeados em função das necessidades reais das pessoas. Têm de contribuir para uma gestão feliz do tempo. Têm de ser apetecíveis. Têm de ser fáceis de usar. Por isso, o uso do transporte público não se pode reduzir à jornada de trabalho. Uma vez finalizada a jornada de trabalho, o transporte público tem de estar lá à disposição das pessoas, para que possamos ir ao Charlot, ao cinema, para que possamos fruir dos nossos espaços públicos, para que possamos fruir da Frente Ribeirinha, dos espaços verdes, que têm de ser mais incentivados e acrescidos no nosso território. É necessário também estender a rede ciclável, haver, nomeadamente, um sistema partilhado de bicicletas gratuitas. É necessário dar prioridade à segurança pedonal. Em Setúbal há muitas zonas que não dispõem sequer de passadeiras. Lombas é um problema sério na cidade de Setúbal. A segurança pedonal. A mobilidade é central no sentido de conceber Setúbal como uma cidade de futuro, que preserva o ambiente e que não compromete as gerações futuras. Também incentivaria, como Presidente da Câmara Municipal de Setúbal, teria e ofereceria uma visão de desenvolvimento estratégico e económico com rasgo, de maneira a poder concentrar tecnologias de ponta, de alto valor acrescentado, com baixo impacto ambiental e que
oferecesse melhores salários para os setubalenses. É necessário que as pessoas É mais fácil dizer do que fazer, não é? É necessário que as pessoas tenham mais qualidade de vida e trabalho no nosso território. Setúbal tem tudo para ser uma cidade do futuro, tem de se assumir como capital, distrito e tem de se assistir a uma articulação mais estreita entre o IPS, Val da Rosa, Mitrena, o Porto de Setúbal, e é necessário que apresentemos e lideremos projetos no âmbito do NUTS 2 para obter fundos comunitários. Qual é o caminho para Setúbal poder ganhar maior competitividade face a Lisboa? Sim, nós falamos aqui de investimento e eu não gostava de deixar isto por dizer. Nós falamos que há muitos milhões que Setúbal gastou e a pergunta que eu acho que os setubalenses e os azeitonenses que nos estão a ouvir é aonde? Onde é que está esses 200 milhões de investimento? Pois. E 200 milhões de investimento é fácil de explicar, que é a Câmara Municipal de Setúbal, neste primeiro semestre de 2025, só executou 7% do seu plano plurianual de investimentos. Eu deixo aqui o repto, que é investimentos, não pode ser eu escrever e dizer no meu papel, eu vou comprar uma casa e vou dizer aos meus amigos todos, fiz um investimento. O investimento é quando eu comprei a casa. E é isto que eu digo, que é investimento em Setúbal. E porque nós dizemos... Lá está, nós dizemos... É por isso. Basta andar na cidade. A minha ideia para a Iniciativa Liberal, neste mandato e nesta candidatura que está a fazer, quer resolver aqueles problemas que são os essenciais de Setúbal e pensando em soluções mais estruturais para um mandato seguinte. Nós queremos resolver o problema do investimento e da mobilidade. Setúbal perdeu em 2011 a sua ligação ferroviária. Setúbal, capital distrito, não pode deixar de estar ligado aos outros distritos. O Intercidades não passa em Setúbal hoje. E, portanto, isto não pode acontecer. Nós temos que assegurar que há mobilidade em Setúbal. Não compete à Câmara, não é? Não compete, mas compete à Câmara falar com a CP, e a CP já numa entrevista que deu em 2020, convencer a CP. Disse que Setúbal até teria razão em pensar em algo deste género. Porque, repare, se nós colocarmos... Foi a direita que decidiu. Se nós colocarmos... A CP foi a iniciativa liberal que quer privatizar. Nós não somos direita, nós somos liberais, não somos direita, portanto não sei o que é que é dizer. Não querem privatizar a CP. Não consigo compreender o seu... Foi o Governo e foi o Partido Mas o que eu dizia era, o tema aqui é, se nós colocarmos a ferrovia a ir à periferia da cidade, é muito simples, nós podemos fazer com que as pessoas decidam viver mais longe do centro da cidade. Nós temos problemas de habitação, então façamos isso. Arranjemos os apiadeiros, ajudemos que os estudantes com o IPS no apiadeiro das Praias do Sado tenham condições dignas. Há muita forma e nós temos isto tudo pensado. Para a limpeza da cidade, para a segurança, para a educação, para a saúde, vão ser as nossas principais prioridades. E aqui temos medidas concretas. Mariana Crespo, a mesma questão. Como é que se pode desenvolver Setúbal? Setúbal é uma cidade única, como todos aqui sabemos. Tem um parque natural, tem um estuário, tem também uma indústria bastante significativa e já por aqui se falou brevemente de ambiente, mas acho que acima de tudo temos que reconhecer todos em conjunto que o ambiente não deve ser só mais um tema, o ambiente deve ser o ponto central de todas as nossas decisões e as decisões mais específicas dele derivarem. Ou seja, por exemplo, falámos em habitação, mas não se falámos aqui de combate à pobreza energética, não falámos de promoção da eficiência energética. A reabilitação dos edifícios há de estar a contemplar essa questão. Mas não só isso, o combate à pobreza energética não só na reabilitação, mas também, por exemplo, na instalação e no incentivo à instalação de painéis solares. A candidata Maria das Dores Meira falou na possibilidade de construir mais estradas. O PAN é totalmente contra isso, enquanto não temos meios de mobilidade, de transporte público, sim, devem ser a prioridade. E aqui recordar o contrato desastroso que tem sido feito com a Data Rede, com estacionamento tarifado, que mais parece um imposto encoberto para os cidadãos. É um contrato que tem que ser revisto, toda a lógica do estacionamento em Setúbal deve ser revista, começando primeiro pelo incremento do transporte público e só depois, como medida de fim de linha, a criação do estacionamento tarifado. Mas não só isso, temos a Arrábida e todos sabemos os problemas que há a nível do turismo para as praias da Arrábida, na mobilidade nas próprias praias da Serra da Arrábida, e é importante termos um turismo sustentável que sirva às populações que residem, mas que também consiga oferecer respostas às pessoas que visitam de Setúbal e que contribuem, logicamente, para a economia local. Deixe-me só acrescentar mais uma questão. Também é importante não esquecer a indústria em Setúbal e temos também, numa lógica de ambiente, privilegiar as PME, o tecido industrial
e de empresas em Setúbal, são essencialmente PMEs, temos que reforçar e apoiar as PMEs sustentáveis, com certificações ambientais, com incentivos próprios e limitar aqui os apoios às indústrias poluentes. Medidas estruturantes do seu ponto de vista que a Câmara deveria implementar? No setor económico, eu acho que há um desinvestimento no setor económico. Devia haver mais. Eu começo logo porque Setúbal é a terra do peixe. O Setúbal é a terra do peixe frito, do choco frito, que falamos tanto. O setor pescatório dos pescadores e dos mariscadores estão esquecidos. Setúbal esqueceu-se deles. O município não o apoia, não faz as pontes. Com a DRM, que é a Direção-Geral dos Recursos Marítimos, eles próprios fazem reuniões com os mariscadores, mas reuniões vãs, onde eles se queixam de que não têm subsídios. Os pescadores estão da mesma forma. Há subsídios, mas poucos subsídios. O ramo pescatório tem que ser alavancado por todos nós, porque é um ramo que é uma foto de turismo, é uma foto que se vê Setúbal, vê-se a pesca e está esquecido. Outro ponto importante, também falo que a nossa candidata falou, que é da Serra da Rábida. Tem que haver mais conhecimento de vedações, de workshops, formações, porque até os javalis vão à praia, vão à cidade de Setúbal. Isto quer dizer que, e há um ditado, há uma brincadeira que se faz em Setúbal, que até os javalis vão comer sardinhas à praia. No sentido de que os próprios, não há formações, não há indicações que dizem aos fregueses, aos tubalenses, que o lixo não se deve deixar nas praias espalhadas. Antigamente havia uma reinserção social feita com os estabelecimentos prisionais, que é a minha área, e os reclusos limpavam as praias. Acabaram com essa ponte. Há coisas que se fazia que até eram interessantes. Por este executivo que se esqueceu-se, assobiou para o lado, como costuma-se dizer. Mas defendemos também a insegurança. A insegurança está associado, muitas das vezes, com a falta de iluminação que existe em Setúbal. Os LEDs não são apropriados. Houve uma seleção de que fizeram em Setúbal de LEDs, foi uma troca, mas que ficou ainda mais fraco. As pessoas não se veem. Defende uma melhoria também nesse aspecto. Temos de avançar. André Dias, qual é a opinião do LIVRE para melhorar e impulsionar o Conselho? Já foi muitas coisas aqui faladas sobre mobilidade, sobre ecologia. Nós somos um partido apaixonadamente ecologista e a ecologia tem que estar no centro de toda a conversa. Setúbal é uma terra apaixonada pela Serra da Rábida, pelo estuário do Sado, e nós achamos que isso temos que trazer essa paixão também para os desafios que vêm no século XXI, sejam as alterações climáticas, seja outro tipo de desafios ecológicos que vamos ter pela frente. Isso passa, sobretudo, por atrair também uma nova economia do conhecimento e de alto valor acrescentado para Setúbal. A visão de futuro de Setúbal não pode ser uma visão assente no turismo a todo custo e em que apenas pomos as cartadas todas no turismo. Nós temos uma das mais belas baías do mundo, como todos aqui sabemos e os setubalenses bem sabem, e, portanto, não podemos deixar essa baía depois refém de projetos megalómanos que possam ameaçar mesmo a sustentabilidade dessa baía e dessa marina. Fugiu uma boca para aquilo que é a questão. A Marina, por exemplo, é uma questão que a nós, o projeto atual da Marina, como tem sido previsto por vários candidatos, é um projeto que nós, com o qual estamos bastante desconfortáveis. Não podemos voltar, a cidade não pode voltar as costas para o rio, mas mais do que isso, sabemos aquilo que não queremos. Sabemos que não queremos um terminal de cruzeiros, um cruzeiro que é o veículo mais poluente do mundo. Não queremos esse tipo de turismo na cidade de Setúbal, queremos uma economia de alto valor acrescentado. Sobre a mobilidade, parece-nos também que a discussão sobre mobilidade passa muito em Setúbal, muitas das vezes, por ser uma conversa de mobilidade com ou sem parquímetro. Não é este tipo de mobilidade que nós queremos. Nós dizemos que é uma vida para além do carro na cidade de Setúbal. Mais transportes públicos, mais ciclovias, de que ninguém aqui ainda falou, mais ciclovias... Como não? Como não? Como não? Tens razão, peço desculpa. Ciclovias, acessos pedonais... Convergimos em muito. É verdade, é verdade. Ciclovias, acessos pedonais, por exemplo, até à Quinta do Conde, já deu ao vários Grial. exemplos. E deixe-me só acrescentar uma coisa, só porque há um tema que ainda não falou-se aqui muito por alto e que não se deu o devido destaque, que tem a ver com a segurança, e parece-nos que na questão da segurança há um ponto da conversa que é muito simples e que temos de partir daí. O combate à violência doméstica é, neste momento, o maior crime no concelho de Setúbal. Toda e qualquer conversa que nós tenhamos acerca de segurança, seja aqui, seja na Assembleia Municipal, tem de começar pela segurança, pela violência doméstica,
e o LIVRE está cá para isso. Estamos a terminar, pedi agora respostas muito curtas. André Martins, nesta eleição, Maria das Dores Meira é a sua principal adversária? Não, os meus adversários são aqueles que não têm projetos para desenvolver Setúbal. E eu acredito, com todo o trabalho que a CDU tem desenvolvido, com o investimento que está a ser realizado em Setúbal, com a confiança que os setubalenses e os azeitenenses têm depositado na gestão da CDU, naturalmente nós estamos confiantes para um futuro melhor para Setúbal e em que, naturalmente, a CDU continua a ser a preferência dos setubalenses. Isso não responde à minha pergunta, André Martins. Mas para mim, os adversários políticos, naturalmente, estamos aqui, os 9 candidatos, somos adversários políticos. E coloca todos em pé de igualdade. São em pé de igualdade, para nós são em pé de igualdade. E eu admite o respeito muito a entendimento com Maria democracia, das os Dores valores da Meira, democracia. se vier a ser necessário? Como? Se admite o entendimento com Maria das Dores Meira, se vier a ser necessário? Nós estamos em maioria relativa na Câmara Municipal de Setúbal. Estamos no final do mandato. Houve vários bloqueios nos últimos 4 anos. Não foi necessário fazer nenhum acordo com nenhuma das forças políticas. Nós dialogámos e por isso quando ficou sem orçamento no último ano. Dialogámos quando considerámos que era necessário fazê-lo. E por isso nós apresentamos propostas em que as forças políticas, designadamente o Partido Socialista, o Sr. Vereador, quando nós apresentamos as propostas, naturalmente vota a favor das nossas propostas. E Maria por isso, isto demonstra que nós somos capazes de ultrapassar as dificuldades. André Martins é o seu principal adversário? Não, claro que não. Quem é, então? Portanto, nós temos aqui Quem uma é o seu escolha. principal adversário? Temos aqui uma escolha clara, não é? E, portanto, entre a má gestão de André Martins, da CDU, o populismo, a bancarrota do PS e, portanto, a credibilidade desta candidatura que tem gente muito boa e a para qual das governar portas Setúbal. vai bater se for necessário um entendimento? Nós batemos às portas de toda a gente que estiver connosco, que sejam democratas, que tenham, de facto, um espírito de democracia. Isso inclui André Martins, deduzo? Inclui André Martins, é evidente. Fernando José, admite um possível entendimento com alguns dos seus 2 adversários nesta corrida eleitoral, se ninguém tiver maioria a 13 de outubro? 30 segundos apenas só para fazer uma referência e responder rapidamente. Nós não podemos falar de mudança na cidade de Setúbal sem falar sobre os trabalhadores da autarquia, que são fundamentais para essa mudança que nós temos que preconizar. E, portanto, desculpa, não tem tempo. Nós queremos implementar uma agenda para o trabalho digno na Câmara Municipal de Setúbal, fazer uma palavra para os trabalhadores de quer com Maria das Dores Meira, futuro. quer com André Martins. Isso vai resultar, obviamente, depois do PS vencer as eleições no dia 12 de outubro, irá, obviamente, resultar. Há 4 anos o senhor ficou a 3 mil votos da vitória eleitoral. Admite que o apoio declarado a Maria das Dores Meira pode agora diminuir essas hipóteses? O apoio declarado do PSD nacional, do PSD que manda encerrar urgências em Setúbal, não do PSD local. Ainda recentemente, Fernando Negrão fez um ataque cerrado a Dores Meira e basta ouvir as declarações desse histórico do PSD. António Cachaço, qual é o objetivo do Chega neste cenário em que o PSD deixou espaço aberto, mas em que o senhor também não foi a primeira escolha do Chega? Nós estamos à espera de vencer, a nossa batalha é sempre para vencer. Portanto, o nosso desígnio é vencer a autarquia e governar. Portanto, será uma derrota para si ficar num outro lugar? Claro. E a responsabilidade será sua ou do Chega? Porque o Chega nas últimas eleições legislativas teve um bom resultado. Nós esperamos ter um resultado ainda mais surpreendente do que tivemos nas legislativas, portanto estamos a fazer esse trabalho, estamos a fazer esse caminho. O nosso desígnio é a Câmara Municipal de Setúbal. Daniela Rodrigues, o que é que espera conseguir nesta eleição? Espero que a travessia para Troia seja contemplada imediatamente no passe navegante. Espero também que... Isso não são objetivos eleitorais? São, pois. Connosco, Bloco de Esquerda, connosco, Bloco de Esquerda, à cabeça da Câmara Municipal de Setúbal. Isso são compromissos eleitorais. Eu convido as pessoas que vivem em Setúbal, em Azeitão, a imaginarem a cidade de futuro que querem, em que há desenvolvimento económico sustentável que garanta e que traga melhores salários, casas para toda a gente, em que há proteção inabalável do Estuário do Sado e da Serra da Arrábida. Nós temos aqui um risco claro de podermos, das várias forças políticas que possam integrar, e eu espero que a Iniciativa Liberal seja um grande contribuidor para isso, de poderem não ter o bom senso de se entenderem.
Isso é um risco. A Iniciativa Liberal apresenta uma candidatura séria, uma candidatura responsável e estará lá precisamente para apresentar as suas propostas, defender aquilo em que acredita. E é aqui que cá estamos, com esse objetivo de vencer as eleições, apresentamos uma proposta clara, séria, temos compromisso, vamos fazer e é por isso que cá estamos. Convencer os eleitores. Mariana Crespo, há forma de ultrapassar os bloqueios políticos que têm existido na Câmara nos últimos 4 anos? Vê forma disso acontecer? Sim, se nos focarmos no bem comum, e no bem comum aqui falamos do ambiente e da qualidade de vida, e penso que isso é algo que todas as forças políticas, independentemente da visão mais específica que tenham de como o alcançar, todos nós concordamos com isso, queremos qualidade de vida para os nossos eleitores e com isso em mente poderemos chegar a acordos. Cláudio Fonseca, o objetivo do ADN? O objetivo do ADN é ser eleito pelo menos um vereador na minha pessoa para ajudar e ser a voz do povo. E gostava de classificar em 6 letras numa palavra: trabalho. Trabalho, trabalho em prol dos setubalenses. Essa é a minha convicção e o meu compromisso com os setubalenses. André Dias, para terminar, o objetivo do LIVRE? O objetivo do LIVRE é estar presente na Câmara Municipal e na Assembleia Municipal para poder fazer uma força progressista na Câmara Municipal e na Assembleia Municipal. Nós sabemos onde estão as forças progressistas que nós queremos, sabemos também que não apoiaremos, obviamente, soluções que passem pelo apoio a este governo que está neste momento e há um caminho para isso. O caminho é ser livre. Daí a importância das convergências das forças progressistas. Agradeço a todos a vossa presença neste debate em que esteve em causa as propostas para Setúbal. Amanhã é a vez dos candidatos a Viseu. Será às 6h30 da tarde na RTP3. Boa noite.